Ninguém sabe como o mundo vai ser daqui a 50 anos. Só sabemos de uma coisa. Será totalmente diferente do que é hoje. Alguém podia imaginar, quando acabou a guerra, que o mundo ia mudar tanto? É uma reinvenção do mundo que o desenvolvimento está fazendo. Então, a coisa mais importante para os brasileiros, presta atenção, o mais importante é inventar o Brasil que nós queremos. Surgimos da confluência, do entrechoque, do caldeamento do invasor português com índios silvícolas e com negros africanos. Somos uma cultura sincrética, um povo novo que, apesar de fruto da fusão de matrizes diferenciadas, se comporta como uma só gente, sem se apegar a nenhum passado. Estamos abertos para o futuro. Sabes que vou partir com os olhos rasos d'água e o coração ferido quando lembrar de ti. Antes do Brasil existir, como é que era o mundo? O Brasil nasce sob o signo da utopia. A terra sem mares, a morada de Deus. Há 1000 anos atrás, de lá pelo ano 1000, tem cartas que falam de uma ilha Brasil. Isso significa que o nome Brasil não vem do pau-brasil, não. Isso aqui era a Ilha Brasil, que alguns navegantes sabiam. Mas um dia, os portugueses precisaram fazer uma descoberta oficial, mandando até um escrivão do cartório declarar no cartório que foi descoberto. Isso foi em 1500. Mas ele preexistia há muito, fisicamente, biotericamente, biologicamente e humanamente, com a humanidade indígena. Humanidade diferente. De uma gente que agradeceu a Deus o mundo ser tão bonito, que existia para viver a vida, para gozar a vida. A finalidade da vida era viver. Os Brasis, como eram chamados os nossos antepassados indígenas, costumam ser classificados de acordo com a língua. Em 1500, poderiam totalizar entre 1 e 8 milhões de pessoas, distribuindo-se da Foz do Oiapoque ao sistema fluvial Paraná, Paraguai e Uruguai. Num certo momento, depois dos primeiros povoadores, que eram de várias procedências, de várias línguas, vêm os tupis-guaranis. Eles devem ter vindo do oeste ou noroeste da Amazônia, desceram até a depressão do Pantanal e um dia atravessaram o Planalto brasileiro, chegando aos litorais. E a partir do litoral, um braço foi para o norte, outro braço foi para o sul. Os tupis eram muito mais aguerridos, muito mais diversificados na sua cultura. Eles expulsaram os homens do Sambaqui, ou escravizaram, ninguém sabe. E, curiosamente, nessa diáspora fantástica da marcha dos tupis, eles foram até a Amazônia. E foi exatamente esse quadro, deixado pelos tupis, é que os portugueses um dia vieram encontrar. Assim esses povos existiram por séculos. Chegaram a conhecer a natureza em detalhe. Sabiam o nome de cada bichinho, de cada planta. E sabiam para que servia ou não servia. Viveram aqui por menos de 10.000 anos, comungando com a natureza. Tiraram da natureza dezenas de plantas selvagens e domesticaram, ajeitaram, para poder plantar na roça tudo junto.
Não era, obviamente, uma nação, mas tão só uma miríade de povos tribais. Viviam em aldeias, cada uma unidade social distinta, autossuficiente. Um índio, na força da sua cultura, ele se basta a si mesmo, ele é autossuficiente. Ele sabe fazer tudo o que ele vai precisar ao longo de sua vida. Sabe fazer a sua casa, sabe fazer a sua roça, plantar e colher, sabe fazer os seus instrumentos de trabalho, seu arco, sua flecha, sua canoa, sabe fazer esteira, sabe fazer rede e sabe identificar as espécies do seu ambiente que servem como alimento ou como medicamento. Os tupinambás, povo que entrou em contato mais direto com os europeus, eram brasis que se dedicavam, antes de mais nada, à guerra e à festa. A função social da guerra entre os tupis era uma função em face do seu caminhamento ao longo de grandes espaços. E em toda parte os tupis guaranis deixaram nomes para os acidentes, para as faces das escarpas, para os rios, para as regiões. Então o colonizador encontrou um país que já tinha referências deixadas pelos povos tupis. Acreditando na vida após a morte, divisavam um paraíso, o Guajupiá, um jardim de sapucaias, todo feito de cantos e danças. Para um índio não existe muita diferença entre a realidade acordada e a realidade do sonho. O parto, o mundo dos espíritos, os pássaros, tudo está entrelaçado, não é? Quer dizer, tem um espírito em cada coisa, um espírito na hora da colheita, um espírito na hora do plantio, um espírito que mora no fundo das águas e rouba a alma das pessoas, um outro espírito que perturba, o espírito do tatu, o espírito disso, do macaco. A aldeia Tupinambá era composta por 4 a 8 malocas, medindo às vezes mais de 100 metros de comprimento. Em apenas uma maloca, podiam morar até 600 pessoas. Parece a casa um labirinto. Uns cantam, outros choram, outros fazem farinhas e bebidas. Porém, é tanta a conformidade entre eles que em todo ano não há uma só peleja. E com não terem nada fechado, não há furtos. Se fora outra qualquer nação, não poderiam viver da maneira que vivem. A aprendizagem da convivência e da sobrevivência era feita a partir do modelo dos mais velhos, e no fazer e no refazer. A autoridade, exercida pelos morubixabas, sustentava-se nas atuações carismáticas e no comércio de pequenas dádivas e favores. A liberdade sexual era grande. É certo que o adultério feminino podia acabar em espancamento, mas o fim do casamento, por iniciativa do homem ou da mulher, era simples e sumário. A homossexualidade era comum, sem a preocupação de se fazer dela um segredo.
A divisão de tarefas entre homens e mulheres era nítida e marcada desde a primeira infância. O menino tem que ser formado para ser um índio, um caçador, um guerreiro. A menina para outras tarefas. Então isso já começa simbolicamente. Se o filho é homem, o orgulho do pai é colocar na beira da rede do filho um arco e flecha em miniatura, para mostrar que ele vai ser um guerreiro, um caçador. Para a menina, põe uma tanguinha, pequenininha, bonitinha, é para induzir a menina a ser uma tecelã, uma mulher trabalhadora. As mulheres cuidavam da roça, do preparo da comida e do cauim, o vinho que animava as festas tupi. Eram da alçada masculina a fabricação de arcos, flechas, bordunas e canoas. Entre os indígenas, nunca houve uma delimitação clara entre trabalho e arte. Essa coisa eu encontrei entre os índios. Os índios também, cada coisa que eles fazem, eles querem que ela seja perfeita, porque cada coisa os retrata. É vontade de beleza. Há poucas coisas mais resistentes que uma etnia, do que a identidade de um povo. Há muito pouca coisa. Mais que aço, mais que qualquer bobagem. Material é duro. Uma etnia é dura. Se o pai pode criar os filhos, se o filho se cria na tradição dos pais, na língua dos pais, ele permanece sendo ele. Por quê? 4.000 anos que o cigano são cigano. Ou que o judeu é judeu. Por quê? Por uma identificação íntima, secreta, lá dentro. Ele sente que é judeu. E esta convicção que faz dele um judeu é a mesma convicção que faz dos índios índios. A poesia, a música, a dança e o vinho permeavam toda a vida social dos Tupinambá. Mas a mais honrada atividade dos Tupinambá era a guerra. Entre eles, a convivência era pacífica e amigável. Com seus inimigos eram implacáveis. Havia uma ética na guerra. Se um inimigo caía em poder de alguém, aquele que o aprisionava batia-lhe com a mão no ombro, dizendo-lhe: "Faço-te meu escravo." Fugir? Nem pensar. O prisioneiro Tupinambá está preparado para ser devorado fisicamente, mas não moralmente pelo estigma da covardia. Suas técnicas bélicas surpreendem até hoje. A habilidade do guerreiro permitia flechar o olho de um pássaro em pleno voo. Havia uma estética na guerra. Gastavam, às vezes, todo um dia exibindo seus inimigos e os insultando, para mais tarde caírem num corpo a corpo feroz.
mar se fazia guerra também. As flotilhas tupi eram compostas de 100 ou 120 canoas. Em poucos dias, era possível irem de Bertioga à Baía de Guanabara. Os prisioneiros que os tupi faziam em suas guerras eram sacrificados e comidos. Era o momento máximo da vida da aldeia, a sua grande festa. O prisioneiro é levado à aldeia de seu amo. As mulheres e crianças é que primeiro gritam, saltam, dançam e batem-lhe. Cobrem seu corpo com cinzas, raspam suas sobrancelhas. Prendem-no e dão-lhe uma índia para o seu serviço, inclusive o sexual. Tudo pronto, é marcado o dia da festa. Os índios levam consigo o prisioneiro, de sorte que bebam e se divirtam juntos. No dia seguinte, antes do amanhecer, já estão todos de pé, cantando e dançando em volta da Ibirapema, o tacape executor. O prisioneiro está com uma mussurana, uma grossa corda, amarrada em volta de todo o corpo. A seguir, toma o tacape aquele que vai executar a vítima e diz: quero matar-te, pois tua gente também matou e comeu muitos dos meus amigos. Responde-lhe o prisioneiro: quando estiver morto, terei ainda muitos amigos que saberão vingar-me. Depois, golpeia o prisioneiro na nuca, de modo que lhe saltam os miolos, e imediatamente levam as mulheres o morto para o fogo. Raspam-lhe a pele e tapam-lhe o ânus com um pau. A esposa provisória do prisioneiro chora um choro ritual. O corpo é cortado em pedaços e assado. As vísceras são dadas às mulheres, que as fervem e com o caldo fazem uma papa, que chamam mingau. Quando toda a carne é repartida, voltam para casa, levando cada um o seu quinhão. O matador se recolhe em sua rede, durante dias. Sem participar do banquete, vai ele digerir o ato da morte. As coisas do mundo retomam os seus lugares. Fui estudar os índios urubus capó. Esses meus índios, de que eu tenho infinitas saudades, chamam-se a si mesmo Caapor. Caá é mata e Por é morador. Eles se definem como povos da floresta. Eles são os índios mais parecidos com os Tupinambá da costa brasileira. Eu queria estudar, queria saber como era o povo de que nós herdamos a forma de sobreviver nos trópicos. Isso tudo pode ser reconstituído pelos documentos do século XVI, mas é muito melhor ir vendo. Eles estão vivos e eu fui lá estudar isso. Os grupos indígenas brasileiros têm muitas diferenças de língua, de origem, mas há muitas coisas em comum entre eles. Cada um tem a sua roça, cada um tem a sua casa, mas ninguém é dono da terra. A terra é um bem comum daquela aldeia. Num grupo indígena, o que um sabe, todos podem saber. Ninguém se apropria da informação para transformá-la em poder político ou econômico para dominar outras pessoas, para ganhar dinheiro. Num grupo indígena, o chefe é o representante da tradição, da experiência, da cultura daquele povo, é o grande mediador. Mas ele não dá ordens a ninguém. Um chefe índio não dá ordem. Um índio ia achar muito engraçado se outro índio desse uma ordem para ele. Fomos para dentro das aldeias e vivemos lá meses. Esses índios tinham muito carinho comigo e eu muito carinho com eles. Chegamos a ter uma grande intimidade. Um informante muito importante era Campucu,
Esse é o homem mais sábio que eu conheci na vida. Ele me ditou uma genealogia dele de 1.100 nomes. Qual é o nobre que é capaz de ditar espontaneamente 1.100 parentes? Para esses índios é muito importante a herança, e por isso é que eles guardam dessa forma extraordinária a sua genealogia. Ao final, numa noite, na casa de Anancampucu, encaminhei o assunto para a antropofagia ritual. Queria confirmar com ele a descrição dos antigos ritos antropofágicos. Não fiz pergunta alguma. Simplesmente tomei uma corda, disse que era o Tupinambá e contei que havia anos os Tupinambá da costa costumavam matar gente de outras tribos para aprisionar e comer. Enorme era a sua emoção. Por fim, não suportou e disse: "Você é meu irmão, o seu avô é meu avô." Anancampucu começou então a contar que seus antepassados também caçavam gente de outras tribos para comer. Esses meus carapó são Tupinambá tardios, Tupinambá de 500 anos depois, mudados radicalmente no tempo. Herdamos dos índios um vasto e complexo arsenal de técnicas para sobreviver e se deslocar nesse imenso território. Herdamos centenas de frutos, árvores, ervas, seu trato e seu uso. Herdamos o hábito do banho diário. Mas a herança nobre e profunda que os índios nos legaram é o testemunho de que é possível um povo viver magnificamente integrado à natureza, numa trama secreta de coexistência pacífica e amistosa. Um índio, desde que nasce, ele aprende a se relacionar com tudo de formas bonitas. Tudo tem rituais. Quer dizer, o índio festeja o plantio, o índio festeja a colheita, festeja o nascimento e não festeja, mas ele cultua a morte. O índio se enfeita muito, o índio canta muito, o índio dança muito, o índio brinca muito, o índio ri muito. Eu acho que é muito difícil para a nossa cultura suportar tanta beleza. Então, esse mundo que estava aqui quieto, entregue assim, num feio dia, chega o tabelião para dizer: descobri, está aqui. O projeto representa para os alunos da Escola Estadual de Mucuri aumento de conhecimento, também resgate e valorização do respeito àquelas pessoas que guardaram a terra para nós e prepararam o nosso país para o ponto em que nós nos encontramos hoje. Reunião pedagógica apropriada, que são as reuniões de módulos na escola, levamos os professores a uma sala e oferecemos para ele o trabalho, toda a obra de Darcy Ribeiro. Tendo em vista ser um dos maiores intelectuais que esse país já teve, sentamos e passamos a analisar essa obra, que é a História do Brasil, o Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro,
que ele vem com esse trabalho de antropologia, fazer todo o estudo da origem do brasileiro e responder à ansiedade dos alunos. Por que o Brasil ainda não deu certo? Essa era a pergunta, e aí foram esses os motivos que levaram todos nós, professores, a fazer esse trabalho de forma interdisciplinar. Colocar o aluno para vivenciar a história do Brasil, vivenciar a sua origem e a origem dos seus povos. Após a gente analisar todo o trabalho de cada professor da escola de forma interdisciplinar, nós resolvemos então montar um projeto que seria História do Brasil, em que o aluno pudesse ter e tomar consciência do seu ambiente, do contexto histórico, cultural do nosso país. Resolvemos então colocar em pauta um trabalho realizado entre os professores e com a culminância em Porto Seguro, na Bahia. Tivemos a oportunidade, então, de fazer com que o aluno tivesse essa interação junto com a escola, para que pudéssemos arrecadar recursos, para que ele fosse a Porto Seguro, para ter esse conhecimento de mundo. Parecia com montanhas que estão a despenhar. O Diogo disse uma coisa que também pode explicar. Conta que tem impressão que quando estavas a olhar, nós, as matas, os animais, palmeiras a balançar, tivesse mesmo da gente, nós seríamos assim. Para nós foi tão bonito avistar todo esse chão. Foram dias viajando, passando por privação. Que ao ouvir terra à vista, vixe que grande emoção. Eita, terra que era linda, o cheiro quentinho lá, parecia mesmo saudade que me dá pra disfarçar. Aí uns diziam que Buenos Aires que tá vindo dessa ilha. Olha que mato fechado e que não tem nenhuma trilha. Será que lá para dentro não tá cheio de armadilha? Mas ao ver vocês na praia, sem roupa, sem estampar, homem, mulher e criança, não dava para acreditar. O aquilo era um paraíso, a gente estava a sonhar. Mas no fim, tudo deu certo, descemos todos então. Aquilo foi do momento, foi da primeira impressão. Logo tudo se ajeitou para nossa satisfação. Mas olha que ninguém falava nadinha da vossa língua. Pois claro, vocês vieram de uma terra bem longínqua. Mas a gente não quer saber, aqui não se morre a língua. Recebemos todo mundo, o povo aqui é da paz. Nossa hospitalidade vem só ancestrais. Mas vamos deixar pra lá, foi tempo demais. O visitante ele quer ver as coisas que tem lá dentro. Ver a réplica da nau para sentir-se no momento que Cabral esteve aqui durante o descobrimento. Ver a oca coletiva que é bem original. Os utensílios que tem nela em tamanho natural. Então vamos lá, meu pessoal, nessa viagem ao passado. Se tiver o pé na tábua, chega bem preparado. Não vai sentir um arrepio, vai ficar emocionado. E o castiçal de prata, o plano do capitão, que aqueles dois índios viram lá dentro da embarcação. Não falamos disso, não explicamos isso não. Ô Diogo, você não viaja, você fica por fora. Também escreveu muito, é grande essa história. Se a gente contar tudo, alô. A pitangueira, o nome do tupi-guarani, quer dizer vermelho. Sua folha é usada para chá para gargarejo, afecção no fígado, diarreia e diurético. Tem gente que tem remédio em casa e nem sabe. Pode filmar, pode tirar foto. Esse aqui é o cajueiro, originário do norte e nordeste do Brasil, mas qual é o fruto? Caju. Castanha. A gente pensa muito que é o caju por causa do nome,
Mas primeiro vem a castanha e depois a polpa. E esse fruto, ele deixa uma mancha na roupa. E os nativos dizem que sai quando a época da fruta acaba. Será? Aqui acima, o café da mata. O fruto não é comestível, só a madeira é utilizada para artesanato. Esses são os fundadores do memorial, seu Wilson Rodrigues, a esposa, Lúcia Maria. Os demais foram apoiadores. Em todo o salão nós temos azulejos que mostram arte portuguesa. O primeiro está do outro lado acima, é o diamante, uma réplica assim como os demais. Seguindo aqui a caça ao leopardo. A Lisboa antiga, homenagem ao soldado, e aqui o Mosteiro dos Jerônimos, onde os reis foram sepultados, erguido em 1517 em Lisboa. E à frente nós temos a simulação de uma vela, o seu centro está ornamentado com a cruz da Ordem de Cristo, símbolo nacional para os portugueses, primeira a tremular em solo brasileiro. Sobre o símbolo Portugal nasceu, se expandiu e universalizou-se. Muitas pessoas se confundem com a cruz de Malta clássico, mas é só parecido. Aqui à frente o mapa mundi daquela época, meio confuso, né? Eles achavam que a Terra era plana e se atravessasse a linha do horizonte poderiam cair em um profundo abismo. Por isso só tinham que era em domínio popular, mar Mediterrâneo, Europa e parte do continente da África. E ainda ficava de cabeça para baixo para confundir a cabeça dos navegadores. O mito prevalecia para que as pessoas não fossem aos mares sem o conhecimento do rio. Esses são os participantes em termos de navegação. Príncipe Dom Henrique se instalou em Sagres, aprendeu os mistérios do mar, teve os melhores instrumentos daquela época. Então ele formou uma escola onde todos se encontravam. Ela não existia em espaço físico e se tornou um dos maiores conhecimentos náuticos da Europa. Julianes foi o primeiro que se atreveu a ir ao Mar Tenebroso. Local temido, eles achavam que tinham monstros, ninfas. Aí o infante entusiasmou tanto que ele disse que voltaria contornando o cambojador e perderia a vida. Então ele cumpriu a promessa e voltou admirado. Surgiu a frase: navegar é preciso, viver não é preciso. O sonho do Bartolomeu Dias era chegar à Índia. Ele foi ao Cabo das Tormentas, foi chamado de Cabo da Boa Esperança. Ele participou em uma das expedições de Cabral e em 1488 decidiu seguir a Índia, mas ao caminho a sua embarcação naufragou, justamente no local onde ele tinha sido o primeiro a contornar. O Bartolomeu Dias morreu sem realizar o seu sonho, mas deu esperança a outros que poderiam chegar. Um exemplo disso é o Vasco da Gama. Ele foi o primeiro a dar a volta à África e seguiu toda a rota do Bartolomeu Dias à Índia e chegou com sucesso em 1498. Luís Camões, ilustre poeta, se inspirou tanto da aventura que escreveu os Lusíadas, poema com 8.816 versos. O
considerado um dos maiores poemas épicos da linguagem portuguesa. O quadro de Verdun demonstra as caravelas. As primeiras, em termos históricos, começaram a surgir em 1455 e, por serem de aspecto elegante e gracioso, passou a ter o nome de caravela portuguesa. Os móveis aqui são para decoração do espaço. Ao armário, coleção de Bíblia portuguesa, ou livros Lusíadas dos Camões, e abaixo o modelo do que seriam as igrejas da época. O Duarte Pacheco, ao lado, seria um navegador que teria chegado 2 anos antes, ter chegado oficial no Cabral. Ele aportou entre Pará e Maranhão, e essa região era da Espanha. Por isso que guardou o sigilo e redigiu esse documento ao lado ao rei Dom Manuel, que é o Esmeraldo de Citorres, onde ele mostra todo o seu conhecimento naquela região, sendo náutico, geográfico e econômico. A volta poderão ficar à vontade para ler o documento com mais atenção. Esses foram os 3 reis de Portugal: Dom João I, mestre da Ordem de Avis, Ordem de Cavalaria Portuguesa. Ele se casou em 1386 com a Filipa de Lancaster, uma princesa inglesa, estreitando assim a relação de Portugal e a Inglaterra. Esse casal teve 8 filhos e deu uma nova geração a Portugal. Um deles é o Dom João II. Ele deu continuidade à obra de seu irmão e foi Dom Henrique e assinou o Tratado de Tordesilhas entre Portugal e a Espanha. Deu novas terras a Portugal e 370 léguas a oeste de Cabo Verde. O Dom Manuel, ao lado, era chamado de venturoso rei quando grandes descobertas realmente aconteceram, incluindo a chegada de Vasco da Gama à Índia em 1498 e a de Cabral ao Brasil em 1500. A mesa, ela mostra a religiosidade. Essa é a cultura do Cabral. Ele foi doado ao memorial pela escola Frenique que havia em Porto Seguro. E ao nos aproximarmos ao chão do relógio de sol, o astrônomo Mestre João, ele veio para Cabral, mediu tanto latitude e longitude, errou em alguns graus, mas para aquela época era um avanço tanto. Ele funciona só à tarde, porque esse compartimento é fechado. Aqui o brasão da família de Cabral, criadores de cabras da cidade de Belmonte. A família de Cabral era fiel de Mexia de Aves. Teria sido a fidelidade que fez com que Cabral comandasse uma das maiores expedições que Portugal havia. Ao lado da iluminura do Cabral, o fato interessante é que ele tinha o sobrenome da mãe, Isabel de Gouveia. Só o primeiro filho tinha direito ao sobrenome do pai. Em 1501, o rei Dom Manuel concedeu a ele o sobrenome e por isso que até hoje nós chamamos de Esse aqui é o mapa de Cantinho, primeiro que mostrou o contorno da costa do Brasil em 1502. Seria possível, 2 anos depois do descobrimento, ter a costa delineada ou era uma velha conhecida? E então, pessoal, é uma viagem que o Cabral uniu aqui 4 continentes. Europeu, quando ele sai de Portugal, americano, quando chega à costa do Brasil. O africano eles conheciam bem e o destino era chegar a Índia. Mas o documento sumiu de Portugal por 2 séculos. Foi achado na Itália fazendo decoração de paredes numa salsicharia. Esse arco medieval tem uma simbologia interessante. Olhando ao centro, deixamos a ideia daquele mundo fechado que prevaleceu na Idade Média e ultrapassamos uma nova época onde as novas descobertas se iniciaram. Para finalizar a explicação ao salão, temos um azulejo pintado a faiança, que é o azul sobre branco, com cena marítima e campestre. O original está em Lisboa, no Museu Nacional do Anjo. Vamos a uma obra indígena.
Esse aqui eu já vi. Esse aqui eu não conheço. Ô, Marlon, tô filmando só na frente da câmera. Aqui é a entrada ao quadro Atlazinho, mostra a extração do pau-brasil. Essas são as cestarias. Aqui instrumentos de caça, pesca, guerra, utensílios de culinária. Todos os artefatos são originais de várias tribos do Brasil. Desse lado, podem se aproximar. Temos os dois quadros representando os terrenos, chamado A Guerra e Batalha Registrada, chamados de índios coroados, porque raspavam as cabeças em formas de coroa. Aqui ainda, pessoal, instrumentos de rituais, danças. Tem um cesto do bebê aqui, ó, que a Índia põe em meio à testa e a criança vai nas costas. E assim ela faz outra atividade. É incrível, porque se a gente põe essa criança a primeira vez, não vai tudo, na verdade, não é? Aqui à frente, o quadro da primeira missa, rezada pelo Frei Henrique de Coimbra e a coroa vermelha. A cruz marca posse, degredados deixados, portugueses ouviram, e nativos iam chegando, curiosos, porque não entendiam o que estava acontecendo. Vamos à embarcação. Pessoal, nós estamos no porão da embarcação e aqui não existia porta e nem escada. Ele subiu por uma abertura que tinha um meio de porta e de 4 em 4 horas revezavam para descansar numa postada do barco. As sacas traziam farinha e biscoitos e davam, pegavam bicho tinha que comer do mesmo jeito. Havia caixotes com cabras, ovelhas, galinhas, tonéis com água, azeite, pólvora e pedras, tanto do lado quanto do outro, para manter o equilíbrio da embarcação. Então já deu para imaginar nas tempestades como ficava esse espaço. Agora vamos por 150 homens, mínimo de 115, 120 em cada um, pois em 13 vieram 1.500 e só 500 sobreviveram e 5 embarcações retornaram, morrendo de naufrágios, de doenças, falta de frutas, verduras, escorbuto pela falta da vitamina C. Então a gente inchava, os entes caíam e eles acabavam. Vocês já ouviram falar em caravelas, né? Mas qual seria o nome das 3 caravelas do camelo? Muitas pessoas conhecem Santa Maria Pinta e Mina. Essas caravelas são as de Colombo, as mais conhecidas. As de Cabral é o Rei, São Pedro e Anunciada. Então, quais são? O Rei, São Pedro e Anunciada. É o Rei, São Pedro e Anunciada. Agora repete. É o Rei, São Pedro e Anunciada. Isso mesmo, agora não sai nada. Os homens tinham 1,60 m, Cabral com 1,73 se achava gigante. Cuidado com a cabeça.
lançava no mar e o próximo usava. Mas essa é réplica, claro, pode tocar também. Ali acima seria o lado da proa, não tenho acesso, seria a cozinha. Desse lado aqui a polpa, em cima o quarto do Cabral. Do mesmo jeito que sobe, desce, virados para a escada. A saída está abaixo do quarto. Terá uma apresentação do teatro aqui abaixo para vocês. Depois podem ficar à vontade, tá bom? Obrigada. Eu sou aquele navio no mar sem rumo e sem vento. Tenho a miragem do porto pra reconfortar meu sono e flutuar sobre as águas da maré do abandono. Eu vi uma maravilha, vi o rosto de uma ilha, uma noite de luar. Eita, luar, iluminou o meu navio. Quem vai lá no mar bravio não sabe o que vai achar. Deserta, onde ninguém quer chegar, lendo a rota das estrelas na imensidão do mar, chorando por um navio, ai, ai, e passou sem avistar. E lá no mar eu vi uma maravilha, vi o rosto de uma ilha, numa noite de luar. Eita, luar, iluminou o meu navio. Quem vai lá no mar bravio não sabe o que vai achar. E lá no mar eu vi uma maravilha, vi o rosto de uma ilha numa noite de luar. Eita, luar, iluminou o meu navio. Quem vai lá no mar bravio não sabe o que vai achar.
era minha. O que as terras brasileiras eram férteis e desejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. Trabalha com o conceito de bioarte, ou seja, todo o cenário, toda a nossa produção é feita de material reciclado, das praias e das ruas de Arraial da Ajuda e daqui de Porto Seguro. O memorial ele cede espaço para fazermos as apresentações, somos artistas de rua e por isso pedimos uma contribuição voluntária pela apresentação. No mais, eu espero que vocês tenham gostado. Em resposta ao questionamento e à problemática do nosso trabalho, o porquê o Brasil não deu certo, somos povos novos, ainda na luta para nos fazermos a nós mesmos como um gênero humano novo que nunca existiu antes. Tarefa muito mais difícil e penosa, mas também muito mais bela e desafiante. O Brasil já deu certo sim. Hoje somos a maior das nações neolatinas pela magnitude populacional, e começa a ser também por sua criatividade artística e cultural. Precisa agora sê-lo no domínio da tecnologia da futura civilização, para se fazer uma potência econômica de progresso autossustentado. Estamos nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova civilização mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma. Mais alegre, porque mais sofrida, melhor, porque incorpora em si mais humanidades, mais generosa, porque é aberta à convivência com todas as raças e todas as culturas, e porque é assentada na mais bela e luminosa província da Terra. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, da casa de Nosso Senhor, Nosso Senhor Brasil. Do passado, tira a mãe preta do cerrado.
Brasil, terra, terra, terra boa e gostosa, da morena cestrosa, de olhar indiferente. O Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil. Esse coqueiro que dá coco, aonde a mágoa minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, pra mim. Ouve essas fontes murmurantes, aonde eu mato a minha sede, e aonde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil, é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e pandeiro. Brasil, pra mim, diz Brasil, 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 pra mim, Brasil, pra mim, pra mim, pra mim. Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani. E o velho cacique já dizia: tem coisas que a gente sabe, não sabe que sabe. O índio andou pelo Brasil, Brasil, deu nome pra tudo que ele viu. Se o índio deu nome, tá dado. Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Chacoalho, 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 chacoalho. Vamos chacoalhar, chacoalho, 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 que o índio vai falar. Jabuticaba, caju, maracujá, pipoca, mandioca, abacaxi. É tudo tupi, tupi-guarani. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jiboia, tatu, é tudo tupi, tupi-guarani. Arara, tucano, araponga, piranha, perereca, sagui, jabuti, jacaré, jacaré, jacaré. Quem sabe o que é? Aquele que olha de lado. É ou não é? Se o índio falou, tá falado. Se o índio chacoalhou, tá chacoalhado. Maranhão, Maceió, Macapá, Marajó, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Jundiaí, Morumbi, Curitiba, Paraty. É tudo tupi. Butantã, Tremembé, Tatuapé, 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 Tatuapé. Quem sabe o que é? Caminho do tatu, Todo mundo tem um pouco de índio dentro de si, dentro de si. Todo mundo fala a língua de índio, tupi-guarani, tupi-guarani.